Vamos falar de sexualidade aqui no Etc. Talks. Esse assunto muito importante e para falar dele eu tenho aqui uma pessoa que já tem muita experiência aqui de trabalhar com a comunicação também, né? Sim, sim. A Karen Osses é psicóloga, formada em psicologia, mas você acabou enveredando pela terapia sexual. Isso, eu atuo nessa área há algum tempo, é uma área que eu gosto bastante, que é uma área, acho que muito necessária, assim, que casa, né, muito com a questão do relacionamento, que é o meu foco. Então, eu acho que os relacionamentos têm essa base, né, a questão da sexualidade. E hoje ainda é mais falado, mas ainda existe aqueles tabus, né, em relação à sexualidade. Tabus, mas também alguns problemas, né, cara? Sim. Eu tenho percebido quanto as relações estão problemáticas, o quanto as relações estão cada vez mais difíceis. As desvinculações ocorrendo em um número muito maior do que antes. Uhum. E a gente fica tentando buscar as causas disso tudo. Sim. Aí. Poxa, mas se casaram tão apaixonados, alguns até muito rápido, Sim. outros demoraram depois de 10 anos resolveram se casar e ficaram casados para já separar. Afinal, como é que você vê essa situação toda? Porque envolve muito da área que você atua como profissional, né? Sim. Os relacionamentos hoje, eu costumo falar que a minha avó falava muito, né? A gente conserta, né? Lógico que eu tenho as minhas ressalvas, né? Porque antigamente era uma aceitação muito grande de problemáticas muito maiores, né? Mas hoje as pessoas querem trocar, não querem mais consertar, né? E acaba ficando muito, né, com o dia a dia, com o trabalho, com o cansaço, né, com a individualidade das duas pessoas, as pessoas esquecem de, às vezes, se encontrar como casal, né? Às vezes o dia a dia ele vai maçando tanto, você esquece de renovar, esquece que precisa, né, também, como todos os dias, como todo relacionamento, a gente precisa também regar ali, né, aquela planta do nosso amor, da nossa paixão. Mas quando um só quer regar? Aí já é complexo, né? Quando um só quer fazer isso e o outro não quer, aí fica muito mais difícil. Porque aquela pessoa, a gente não consegue construir um relacionamento sozinho, né? Não dá pra amar sozinho. O relacionamento é uma via de mão dupla. Os dois têm que querer a mesma coisa, né? Os dois têm que tentar realmente se colocar. Eu acho que a comunicação nisso é muito importante. Né, a questão da comunicação. Quando você se comunica com o outro, você abre portas até para buscar uma terapia, até para indicar, né, para o parceiro uma terapia. Você usou uma palavra aí logo no começo que me chamou bastante atenção, porque eu a vejo como uma solução para muitos problemas e não como uma encrenca no relacionamento. Que solução seria essa? A preservação da individualidade do ser humano. Exatamente. Quando eu me caso com alguém, eu não posso perder a minha individualidade e miscuindo-me, misturando com o outro e ficando aquele amálgama, aquela coisa enrolada assim, em que um não sabe onde começa e termina, o outro começa e termina, de tal maneira que quando alguém decide separar, o outro não sabe quem é. Sim. Mas a individualidade, quando significa egoísmo, narcisismo, aí entra no problema, Sim. né? É muito complexa essa questão da bolha, né? Eu falo pro casal, ela não pode entrar na bolha. Não. Eu costumo dizer que a gente é igual essa mesa, né? A gente é uma mesa. E pra gente estar sólida, a gente precisa dos nossos 4 apoios aqui, né? Então, um apoio da família, um apoio do trabalho, outro apoio da nossa vida social, nossos amigos e o apoio do relacionamento. Porque é isso que vai deixar essa mesa firme. Se eu coloco a minha vida em base só ao meu relacionamento, se o meu relacionamento está ruindo, eu também vou ruir. Se o meu relacionamento é a minha mesa, essa mesa vai cair, ela não vai se segurar, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa questão da individualidade, sim. Eu acho que a gente tem que
antes de tudo, a gente é um ser individual. A gente não pode só ser esposo de alguém, ou esposa de alguém, ou mãe de alguém, né? Porque muito isso acontece também quando a gente passa a ter filhos, a gente acaba se anulando muito ali. Ou seja, nossas identidades sociais precisam conversar com a nossa Sim, individualidade. Sim, sim. E isso é muito importante. Aí quando a gente tá... Por isso que hoje eu acho que os relacionamentos também... existe uma questão de dependência emocional, porque a pessoa ela coloca toda essa... expectativa em cima só do relacionamento. E a gente precisa ter essa construção. Mas quando é algo egoísta, narcísico, né, igual você falou, aí é muito mais complexo, porque a pessoa ela começa a entender que a vida gira em torno da barriga dela e que a esposa e que os filhos também têm que ir naquele caminho. Então, ou a esposa, né, a gente não pode generalizar. Então, eu acho que é muito complexo essa relação de quando ter aquela individualidade, mas também entender que você é um casal, né? Que vocês têm que fortalecer as coisas juntos. Eu percebo que nós estamos vivendo uma vida muito virtual nesses últimos tempos. O celular tem feito a ponte que a televisão deixou de fazer, o jornal impresso deixou de fazer, a carta que a gente mandava pelo correio anteriormente deixou de fazer, porque está tudo passando por aqui. Sim. E até quando as pessoas entram nesse mundo virtual, eles entram no mundo da imagem. Tem que aparecer bonitinho, tem que aparecer arrumadinho, aquela coisa toda, né? E quando a paixão do começo do relacionamento vai se esvaindo aos poucos, é natural e necessário até que aconteça, para que a gente inaugure uma outra fase, uma fase mais serena, mais suave, as atrações de um mundo que pede tanto prazer, investe tanto na visibilidade, no visual, você já se acostumou com aquela imagem do outro, já não atrai tanto. Qual o impacto disso para você, no que você sente ao receber os seus pacientes na clínica? Eu acho assim, o impacto das redes sociais hoje está muito grande em relação até se perdeu a conexão com o outro. É comum você chegar nos restaurantes e você ver um casal e cada um com o seu celular, nem se conversando. Às vezes eu olho e falo, será que eles estão conversando entre eles no WhatsApp? Então, assim, isso acabou, porque a gente perdeu aquele momento de você sentar com o outro, olhar no olho e conversar, e falar, e falar sobre o seu dia, e falar sobre as suas coisas, as suas vontades. Eu acho que perdemos essa questão do diálogo, de abrir, de você sentar com o outro e olhar no olho a olho, né? Muitas vezes você come rápido ali, nem olha para a pessoa, fica ali no celular, então é como se você estivesse ali, mas você não estivesse mais ali. Essa questão do visual que você falou é muito interessante, porque a gente vive uma vida de mentira nas redes sociais, né? A gente vive... Você olha, a pessoa é perfeita, é linda, né? Se você começa a se comparar, principalmente a mulher, começa a se comparar com aquelas pessoas e você não vai se encontrar lá, até porque aquelas pessoas não são reais, porque existe Photoshop, existe um tratamento na foto. Então, existe essa comparação e existe do homem também, né? Esse olhar. Dos anos 60, 70 para cá, tirar foto... passou a ser obrigatório tirar sorrindo, né? Tanto que até os fotógrafos dizem sorriso, aquela coisa toda. Que virou um chavão para as pessoas tirarem foto sorrindo. E elas são publicadas nas redes. Mas antes disso, eu me recordo de fotos mais antigas que as pessoas tiravam sérias. Ou seja, será que somos obrigados a uma felicidade que não existe necessariamente? É porque você... E precisa ser mostrada? Você não quer mostrar mais o que é ruim na sua vida. Ninguém entra lá na rede social e começa a falar, nossa, hoje passei um perrengue. Não, as pessoas querem mostrar o que é legal, o que é bom, viagens. Então fica um mundo e uma superficialidade ali. É superficial, você não vê o profundo. Porque muitas vezes você vê paciente que, em questão, tá ali passando por problemas, mas na rede social tá lindo e maravilhoso, né? E você também, às vezes, você não vai postar aquela dificuldade que você tá tendo. Então, eu acho que essa inversão dos papéis em relação à conexão, ao que eu vejo do outro e a visão que eu tenho do outro, acaba levando a gente para um mundo que não é real, né? Um mundo que não é de verdade. Então, as pessoas que fazem assim nos autorizam a, pelo menos, imaginar que nos bastidores, lá no mundo íntimo,
a relação entre os casais pode não estar tão boa assim Sim. quanto aparece nas fotos. Sim. E aí, como é que você trabalha com essa questão da perda do interesse sexual pelo parceiro numa caminhada progressiva, nessa transição entre a paixão, que é fogosa, Uhum. para uma relação de amor, em que eu coloco um pé na profundidade da confiança, da entrega, do comprometimento e, claro, eventualmente vai aparecer ali o encontro sexual gostoso, Uhum. mas nem sempre os dois vibram na mesma faixa nessa hora, né? Sim. E aí, para resolver esse negócio aí? Eu costumo dizer que muitos casais vêm falando da questão sexual. Eu costumo dizer que a única coisa que difere um relacionamento amoroso, de uma amizade, de um relacionamento com família, com amigos, é o sexo. É a única coisa que difere. Porque a base é a mesma. A base para um relacionamento, a base para alguma coisa, é a cumplicidade, o respeito, a confiança, né, a admiração. Então, essa base, ela é para amizade, ela é para família, para as pessoas que você gosta, que você tem um relacionamento, você precisa ter essa confiança, essa base. O sexo é o que diferencia você estar com aquela pessoa amorosamente, romanticamente. Né? Então, o primeiro entendimento é esse: colocar a importância do sexo na relação das duas pessoas. Porque muitas vezes, igual eu estava falando para você da questão do cansaço, do dia a dia, existe às vezes até uma preguiça de transar. Sabe? Ai, tô cansada, ai, que preguiça. E não tem que ser, tem que ser uma coisa para os dois, uma coisa legal, uma coisa para descansar, para relaxar. Até é a coisa que mais nos conecta. Então, imagina, né? A gente tira até o paralelo da física, né? Porque são dois corpos, um dentro do outro, literalmente. Então, é a coisa mais íntima que você tem com uma pessoa. Então, olha como isso é importante. Então, trazer essa importância para aquela pessoa que está com essa dificuldade ou com esse problema, é isso. Eu acho que é o mais importante ali para você controlar e você conversar com aquela pessoa. Em seguida, eu sempre acho que é abrir o diálogo em relação à sexualidade, a mudar um pouco também, porque a gente fica muito assim, principalmente você que tem filho, a gente sabe essa questão dos filhos, né? Tem que ser quietinho, tem que ser num horário específico, então a gente fica ali manuseando essas condições. Então eu falo, vai viajar um pouco, se você deixa os filhos com alguém, vai trazer isso de novo, vai trazer coisas diferentes para o relacionamento, senta com o seu parceiro e conversa o que ele gosta, o que ele deixa de gostar. É lógico que durante os anos a gente tem esse entendimento, mas como a gente chega, eu falo que no começo a gente quer virar de ponta cabeça, né? Se a gente puder, a gente, eu falo explora todas as possibilidades. Borboleta paraguaia, que nem o povo fala, a gente aproveita muito. E depois vai passando um tempo, isso vai diminuindo. Vai diminuindo até a questão do beijo, né? Que eu falo que é o maior termômetro da sexualidade. Você chega, aquele beijinho, aquele né? Beijinho, selinho, sim. do bom dia, do boa noite. E o beijo de língua já acabou, então. Não. E o beijo de língua, antigamente... É o termômetro? É o termômetro. Porque a gente começa, né, no namoro. Você quer saber se um casalzinho não transou ainda? Você vê que tá muita beijação. Muita beijação. Aquela beijação, a boca fica até vermelha, assim, o rostinho rosa. Então, o beijo, ele libera muita dopamina. E é o hormônio, né, que você quer mais ali, né? É um neurotransmissor que faz você querer mais. Então, olha como é importante a gente beijar, como é importante a gente colocar. E depois a gente passa a beijar só na hora do sexo. Então, é complexo. Então, é importante que a gente faça mudanças, que a gente sente com o outro. É importante, muitas vezes, mulheres chegam em mim e falam assim, Karen, mas eu não tenho mais tesão, eu não consigo fazer mais. Primeiramente, se você vê que você não tá com libido legal, procure um profissional. Procure uma ginecologista, procure um endócrino para fazer um exame hormonal completo para ver como tá a sua testosterona, para ver se tá tudo ok ali. E a partir do momento que vê, a gente tem várias maneiras de repor, tanto de maneira medicamentosa, de maneira química,
quanto de maneira Terapêutica. natural, É, né? é. Terapêutica também. É. Mas hoje, né, exercício físico, eu falo que os medicamentos são os mesmos. Exercício físico, boa alimentação, uma boa noite de sono, a gente consegue fazer isso O tudo. que tem levado as pessoas até o tratamento da terapia sexual? Muitas pessoas é a falta de vontade, a falta de libido, emocional também, porque assim, para eu ter vontade de fazer sexo, para eu querer fazer sexo com você, eu preciso te admirar, eu preciso ter um olhar para o casal, ter um olhar de vontade, né, olha, né, olhar aquele meu marido, olhar a minha esposa e desejá-lo, né? E as pessoas falam, não, parou esse desejo. E é muito emocional. Por quê? Porque eu falo que é engraçado, né? Muitos homens falam que não querem, que não dão carinho para a esposa porque há uma falta de sexo. E muitas mulheres falam que não têm vontade de fazer sexo por falta de carinho, de atenção. Então é o contrário. Que vem primeiro? Né? Isso eu acho que se você sentou com aquela pessoa e falar assim, olha, eu sinto a necessidade de carinho, de atenção, de afeto. Porque não adianta, eu tenho casos lá que esposas chegam em mim e falam assim, ele o dia inteiro é indiferente, não olha pra minha cara, não fala nada, aí chega à noite, vem, né, ai, vamos namorar, isso aqui, eu não tenho vontade. Eu fiquei... A mulher se alimenta de um bem-estar do dia todo. Não, eu acho que precisam de coisinhas ali no dia, sabe? Que seja uma figurinha no WhatsApp, que seja, nossa, tô com desejo de você, tô pensando em você. Então, alimentar, porque o sexo da mulher, ele muitas vezes começa aqui, né? O do homem não, né? Se a gente dá um carinho, dá uma acariciada ali, já anima. A esposa não, a mulher não. Ela muitas vezes, ela tem que ser motivada, né? Então, é interessante que você comece, né? Você que é esposo, comece a fazer um ritual ali, né? De dia, perguntar como tá, beijar a esposa. Então, eu acho que o nosso lado emocional, quando ele é ativado, o nosso lado sexual ele também vai ser ativado. Mas eu tenho percebido que muitas mulheres têm, talvez por um excesso por falta de autoconhecimento, por excesso de insegurança, acabam assumindo posturas muito controladoras dentro de casa ou da relação. Então, o excesso de controle, resultando num excesso de domínio, acaba de uma certa maneira, para algumas pessoas, atrapalhando o exercício de uma função masculina, que é muito psíquica dentro de casa. E há mulheres que vão perdendo interesse num homem que, por respeito à própria postura proativa da mulher, espera o seu momento para tomar uma atitude. Porque quando toma, vem a contraponto de lá, porque quem manda aqui sou eu, aquela coisa toda. E vem a negação muitas vezes. E aí entra um ponto muito sério que eu quero ver a sua opinião. Sim. Para a gente poder compartilhar aqui. Eu tenho certeza que esse assunto pode esbarrar na sua vida e não sei quando, mas quem sabe. É a questão da perda da admiração da mulher, não no contexto físico apenas. Sim. Porque todos nós envelhecemos. Sim. Todos nós ganhamos características que podem ficar não tão harmônicas quanto quando da época em que a mulher nos conheceu ou o homem conheceu a esposa. E quando é vendido também nas redes sociais, né? Hoje é vendido uma imagem... Toda, né? Aquela coisa toda. Mas na hora em que o homem vai exercer, tem aquela coisa. E a mulher acaba perdendo muitas vezes aquela admiração. Cadê a pegada? Sim. Porque quando o homem tem, a pessoa pega e repele. E aí? Que contradição mais maluca é essa? Sim. O resultado é realmente a falta de um interesse sexual. Aí vai atrás de reposição hormonal para regular os níveis de testosterona. O homem vai perdendo a libido, porque fica aquela coisa, vou me interessar por outra pessoa ou não? Ixi, tô trazendo um monte de complicação para você aí. Ó. Fala aí. Não, mas essa questão da sexualidade do homem em relação... aí ele, vamos ser bem direto em relação àquele... não deixar o homem botar o pau na mesa, né? Não deixar o homem ser o homem da relação. E a gente não tá falando nem no contexto machista, não. De papéis. A gente tá falando... Por quê?
o que a gente procura muitas vezes? Se você perguntar para uma mulher, né, para a maioria, a gente não vai generalizar, mas a maioria é segurança. O que é um homem que traz segurança? É um homem que tem a energia masculina. É o homem que resolve, né? O homem que tem... Que dá apoio nas horas que precisa. Exatamente. Que não tem nada a ver com dinheiro, não. Tem a ver com presença. Exatamente. Né? Exatamente. Com uma postura, uma atitude. Eu falo assim, você no mínimo tem que entender que seu marido só consegue matar uma barata. Sabe? Aquela postura de homem. Mas muitas mulheres também estão cortando essa energia. O fato do controle, de querer controlar, de querer se colocar nesse lugar, né? É lógico que a gente ganhou, ainda bem, ganhou muito espaço em relação a tudo. Tudo, graças a Deus. Ao trabalho, o mercado de trabalho, tudo. Mas a gente precisa saber os papéis. A gente precisa entender esses papéis e se colocar dentro desses papéis. E eu não estou falando de submissão, eu não estou falando de se colocar abaixo do homem. Não. Mas sim se colocar ao lado em relação à questão da segurança, a uma pessoa que vai estar ali comigo emocionalmente, fisicamente, né? E muitas vezes essa questão também do homem que você estava falando, o homem, quando ele toma uma atitude, vem a negação. Então, tem muita reclamação dos meus pacientes masculinos, assim, toda vez que eu a procuro, ela diz não. E aí chegou uma hora que, assim, eu também quero me sentir desejado, eu também quero me sentir amado, né? Porque o desejo dela talvez venha na questão do carinho, do afeto, do acolhimento, mas o meu vem na parte sexual, né? Então eu quero ela ali querendo, estando com vontade na hora do sexo, estando me desejando. E aí o homem abre muita brecha para o homem acabar se desvinculando daquele relacionamento. Então, ele passa a buscar mais a pornografia, passa a buscar mais as redes sociais para olhar outras pessoas. E de maneira nenhuma eu tô falando que essa é culpa da esposa, tá? Eu tô falando que existe, lógico, várias situações, mas muitas vezes uma relação que ela vai se colocando cada um para um lado, as pessoas vão buscando, né, uma satisfação pessoal. Muitas vezes é com a pornografia, que a gente sabe o quanto a controvérsia tem em relação a isso, o quanto problemas tem em relação a isso. É interessante você ter puxado esse ponto, porque eu conheço algumas pessoas que falam assim, eu vejo isso, me estimula a procurar minha mulher. Sim. Eu chego quente para ela durante o dia. Outros falam assim, eu procuro minha mulher, ela não quer, eu vou na pornografia e me resolvo. E quando ela quer, eu já estou esvaziado de desejo, de tesão, aquela coisa toda. Então, não é uma solução para todo mundo, não. né? Não é uma questão a ser pensada pelo casal, né? Sim. A pornografia, assim, ela as pessoas elas não entendem, é um filme. É um filme com duas pessoas fazendo uma cena, né? As pessoas colocam a pornografia de nossa. Então, assim, a sua esposa nunca vai ser aquela mulher que vai fazer aquilo lá é uma atriz, né? Deixa bem claro que é uma atriz fazendo o papel dela. Então, assim, tem muita comparação em questão genitária, essas coisas, corpos, né? Lógico, você vai colocar mulheres atraentes pro homem para fazer aquele filme. Eu vejo em dois contextos. A pornografia ou o filme mais hot, o filme mais quente, dentro de um acordo do casal, os dois ali, ajuda muito. Então eu falo assim, tem tanto livro legal nessa parte, livros mais hots, assim, eróticos. Principalmente para contos eróticos. Para mulher, eu acho que ativa muito. Então, eu sempre indico, nossa, por que você tá com a libido baixa? Vai ver um filme, vai ler um livro. Então, hoje na Netflix tem vários romances, assim, que são mais quentes. Acho que o Bridgerton, acho que é um romance que é uma coisa que a mulher gosta de assistir, um romance, né? Mas tem aquela parte caliente ali que reverbera. Atiça, isso. Né? Então, é legal buscar esses meios. O homem, ele precisa entender o que é saudável e o que não é saudável. Tudo bem se ele... Tudo tem limite, né? Se ele acha que aquilo, a autossatisfação dele de buscar a pornografia, né? Ok. Mas isso também pode prejudicar em relação à questão
da ejaculação precoce, né, da falta de ereção. Então, o homem ele vai começar a liberar só a dopamina a partir do momento que ele vê a pornografia. É uma dopamina rápida, porque você vê o ato, você fica com vontade, você se estimula, né, chega lá rápido e às vezes acaba na hora que você vai ter uma relação com a sua esposa, não é mais tão satisfatório, porque você já não quer passar por todo aquele contexto de massagem, de carinho, Os de preliminares. Você já quer algo rápido, Então, entendeu? desde quando eu estudo esses assuntos na área de psicologia, de filosofia, lá na juventude, a gente ficava com aquele dilema assim, quem muda o quê? É o ser humano que muda o mundo ou é o mundo que muda o ser humano? A conclusão que geralmente nós chegávamos, entre nós, colegas, alunos e professores, era que todo mundo se influencia. Então, é evidente que quando eu pego e estou numa sociedade que privilegia as coisas rápidas, prazerosas, para agora, estimulando uma suposta ejaculação precoce, eu diria assim, das relações, é evidente que tudo precisa vir mais rápido. E aí eu desrespeito, por exemplo, o próprio fluxo natural da energia feminina, que espera uma construção de um sentimento, um amadurecimento de uma ideia. Então, nesse ponto, as mulheres estão um pouco à frente dos homens, que não pode chegar assim, aquela coisa toda, né? Então eu vejo, por exemplo, sites de relacionamento. Alguns pacientes que me chegam e falam assim, poxa, eu entrei naquele negócio lá que a minha relação acabou, meu casamento acabou, eu entrei só para ver como é que era. Aí de cara um rapaz olhou, gostou de mim e começou a conversar. Aí eu olhei e gostei do rapaz, achei bacana, vamos nos conhecer. Ele falou assim para mim, qual motel que você quer ir amanhã? Exatamente, rápido. Já foi direto para as coisas. E ela falou assim, opa, ela levou um susto e deu uma recuada. Sabe? E aí, como relacionar essa questão da pressa, da rapidez, com o fluxo natural da afetividade que resulta numa relação sexual prazerosa, gostosa, no seu devido tempo, sabendo respeitar a dinâmica de funcionamento da mulher e do homem? O que a gente estava falando das relações rasas, né? Hoje, essa facilidade, porque antigamente a gente tinha todo o contexto, né? Olha que eu não sou tão antiga assim, mas eu vi antes, meus relacionamentos veio antes das redes sociais, dos aplicativos de namoro. Eu tô casada há muito tempo, então foi antes disso tudo. Já tem um filho? Já tenho um filho, já. Lá na adolescência. Já tá. Novinha assim com filho adolescente. Agora eu que tô nessa parte começando a engatinhar com a questão da sexualidade. Ele tá com que idade agora? Tá com 13 anos. 13 anos. Opa, adolescência. Seja bem-vinda. Agora é a hora de conversar, de dar os caminhos, né? Tô nesse trabalho. Mas a gente tinha um contexto que a gente conhecia, que tinha como chegar, né? Eu falo que antigamente o cara tinha que seduzir, ele tinha que chegar, ele tinha que saber chegar. A mulher muitas vezes não chegava no homem, ela ficava na expectativa, esperando. Então tinha todo essa questão do flerte. Eu falo que falta tanto isso hoje, né? Esse flerte, aquele friozinho na barriga de olhar aquela pessoa e ficar esperando. Será que vai rolar? Será que não vai rolar? Como que eu vou chegar? Como que eu vou induzi-lo a chegar em mim? Então era muito gostoso esse começo. As redes sociais, elas vieram para você conhecer mais pessoas, então hoje você tem uma vasta ampliação do seu território ali, né? Você pode ir viajar para tal lugar e entrar num aplicativo e conhecer outra pessoa naquela região. Então, trouxe uma facilidade. Mas essa facilidade também trouxe o problema da conquista. Por quê? Porque muitas vezes você já vai direto ao ponto, né? Já não quer mais aquela profundidade de sentar, jantar, conhecer, olho no olho, e aí? Outro dia uma paciente chegou com uma marca assim no rosto, eu falei, o que foi isso daí? Eu fui numa balada no fim de semana, e na hora que eu estava indo ao banheiro, um cara pegou e segurou meu braço e falou, eu vou te beijar. E eu falei, não, de jeito nenhum, o cara me deu um soco. Aí eu falei assim, não, aí é demais. Sim. Só porque foi renegado? Sim. Essa coisa, esse receio de sofrer uma repulsa, provocando agressões físicas. Sim. É uma frustração, né? A pessoa não sabe lidar com não. Ou uma circunstância do tempo que a gente está vivendo, dessa pressa, de tratar o outro como objeto. Eu acho que hoje
os jovens de hoje, as pessoas, elas não sabem, eu acho que é o grande problema, não sabem lidar com frustração. Não sabe lidar. A coisa que a gente mais sabia na época era o não, né? O homem estava acostumado com o não, E hoje em dia até né? crianças estão com dificuldade de ouvir não da Não, professora, dos principalmente. pais. Sim, Né? sim. E aí há esse problema, porque assim, eu tenho que fazer sim. O sistema dopaminérgico, o tempo todo, ele precisa ser ativado. As pessoas sempre querem mais, sempre querem mais. E não basta mais. A gente era assim, a gente buscava alguém para nos confortar, para a gente passar, para a gente ter uma relação gostosa, né? Aquele negócio assim de acolher o outro, de fazer uma construção da paixão. Eu falo que é do olhar e se interessar pro gostar, depois pro se apaixonar. A gente fazia essa escadinha. Agora tá vindo muito assim, eu já amo. Eu vejo, eu fico abismada, assim, as pessoas, elas trazem o amor hoje de uma forma tão banal. De tipo, faz 2 meses que tá com alguém, eu amo essa pessoa, pessoa da minha vida. É lógico que o impulso da paixão leva a gente a pensar isso, Mas assim. isso é um sintoma também da falta de um autoconhecimento que considere real aquilo que é Sim. verdadeiramente real, né? Sim. E é De gostoso mesmo, maturidade emocional também, que a gente de estava falando. maturidade emocional para poder olhar para a pessoa e achar que realmente eu estou entrando num contexto em que a profundidade está fazendo parte e eu estou realmente agora podendo dizer que eu te amo porque eu já enfrentei algumas situações adversas contigo Sim, e não pulei fora do barco. sim. E a gente Né? construiu esse Porque tá sentimento fácil pular junto. fora do barco, né? Tá muito fácil. E assim, o que eu vejo hoje é muito em relação a essa questão, a gente até entra na questão do relacionamento abusivo, é porque tá tão difícil, a facilidade das redes sociais, tá tão difícil encontrar uma pessoa que queira algo a mais, que queira uma relação mais profunda, que quando a pessoa encontra a primeira outra pessoa que também quer a mesma coisa, ela não tem critérios mais. Né? Porque antigamente a gente tinha os critérios. Eu falo que eu tinha uma lista. E eu falo até para os meus pacientes: faça essa lista, não de pessoas ideais, mas de critérios de um relacionamento que você deseja. E eu fazia essa lista e eu lembro que eu colocava lá o que era inaceitável. Então tinha gritante. Eu lembro que eu escrevi até de vermelho, assim, o que é inaceitável numa relação. E o que é? Para mim sempre foi a questão do desrespeito, a questão da agressão, que seja física, emocional, psicológica, verbal, e a questão da traição. Eu sempre coloquei muito colocado essas coisas que para mim era inaceitável, né? E as pessoas, elas colocam, às vezes, isso. Às vezes tem isso na cabeça, né? Até por relacionamentos passados, ou por relacionamentos familiares, de pai que agride a mãe, alguma coisa. Então, assim, coloca, né? Eu nunca aceitaria isso. E aí, quando ela coloca alguém pra vida, ela não tem critério de ver que aquela pessoa, ela tá dando aqueles sinais que ela também vai pra esse lado, né? Então, tem muita gente que fala pra mim do dedo podre. Fala, olha, dedo podre nada mais é do que a carência. Quando você tá carente, você deixa pessoas entrar na sua vida que você nunca deixaria. Que dentro dos seus critérios ali é inaceitável. Então você vai deixando aquelas pessoas entrarem na sua vida e acaba não sendo aquilo, né? E que dicas você dá para quem chega nesse momento, que tá te vendo, fala, ai, Karen, a situação tá complicada aqui dentro de casa. O que eu posso fazer para tentar encontrar uma solução que não seja a mais rápida, que é tchau, criatura, não quero mais você. Até porque a pessoa que ela tá dentro de um relacionamento abusivo, ela não consegue fazer isso, né? Eu falo que o relacionamento abusivo, ele é muito complexo, porque eu falo, o peixe de aquário, ele nunca vai saber o tamanho do mar. Então, ela se perdeu, né? Muitas vezes a questão do relacionamento abusivo, ele traz isso, né? A pessoa vai colocando, igual você falou, numa bolha, ela vai afastando os amigos, vai afastando a família, vai afastando do trabalho. Então, ele coloca ela dentro daquela rede dele, né? Ou dela. Aquilo vai colocando muito. E eu acho que é uma grande também, eu tô falando dela aqui, dele, uma grande... Como que eu vou te dizer?
Um grande engano as pessoas acharem que relacionamento abusivo só é feito por homens. Hoje eu vejo cada dia mais mulheres abusivas também, que passam todos os limites. Então, eu acho que isso não diz em relação à questão do gênero, né? Inclusive, tudo que estamos falando aqui serve como referências também para relações homoafetivas. Sim, né? Com certeza. Em que quando alguém pega e abusa da integridade do outro, né? O abusador emocional, ele sempre, ele vê às vezes a sua possibilidade, ele vai te minando, ele vai te colocando, diminuindo a questão da autoestima. Você tá nesse relacionamento, o que você faz, né? Como que eu vou buscar essas mudanças? Como eu vou fazer essas mudanças? Eu acho que, primeiramente, eu acho interessante buscar ajuda. Que seja ajuda familiar, a rede de apoio. Quando eu busco a minha rede de apoio, amigo, família, eu, de alguma forma, eu vou buscar os nortes, entender os nortes. Você fala terapia de casal também? Também. Que é diferente de terapia sexual, né? Aí, a segunda fase, para mim, é buscar ajuda profissional. Né? Tá. Quando você busca ajuda profissional, tanto da terapia, né, tanto do psicólogo, você vai conseguir ter força para sair. Porque muitas vezes a pessoa não tem força. É igual eu falei do peixinho do aquário. Você, às vezes, nem sabe o que tem lá fora. E você tem medo do que tem lá fora. Porque por mais que você tá ali dentro do aquário, você se sente seguro naquele ambiente. Né? Então, é importante que a gente busque terapia para a gente fazer essa força. E dentro da terapia, a pessoa vai te ajudar a fortalecer a questão do amor próprio, da autoestima, de você sentir, saber os seus valores. E aí sim, você vai estar segura para conseguir sair desse relacionamento de forma madura, de forma que você não volte de novo, porque eu vejo essa recorrência, a pessoa que ela faz e larga tudo, né? Ela volta. Em contrapartida, eu acho que também o abusador, muitas vezes, ele não entende assim. Então, se você tem um relacionamento que é lógico, que eu falo que existe o tóxico e o Chernobyl, que é diferente. Todos nós temos posicionamentos tóxicos e abusivos. Todos nós. Uma hora você vai acabar sendo grosso com a sua esposa, eu vou acabar sendo grosso com o meu marido, eu vou acabar não tendo uma comunicação legal. Então, por que é importante a terapia de casal? Por que é importante você buscar terapia? Porque, primeiramente, você vai aprender a se comunicar. Né? Muitas vezes a gente tem a comunicação passiva-agressiva ou agressiva, e a gente não treina a assertiva. Assertiva é um treino, né? Você faz todo um trabalho de assertividade, começa a comunicação, depois passa a ser uma postura assertiva. Então, acho que se você está passando isso dentro do relacionamento, é importante que você busque terapia, que você busque a se entender, a buscar a individualidade também em fazer coisas para você e se entender, né? Sair com seus amigos para você ter, às vezes, um contexto de nossa, eu tenho a minha rede de apoio aqui, né? Então, vamos conversar. Isso antes de tomar uma decisão mais dura, mais abrupta, que pode machucar muita gente. Inclusive filhos, né? Exatamente. Cara, e você faz lives, né, por aí, você divulga essas ideias, traz questionamentos, propõe, né, na sua página, né? Faço, na minha página eu faço bastante coisa lá. Agora Karen Osses. Karen Osses. No Instagram, o pessoal pode acompanhar por lá. Você tem publicado suas sugestões por lá, né? Eu tenho levado para um lado mais bem-humorado, assim, esse contexto todo. Porque eu acho que as coisas estão tão pesadas, né? E aí eu gosto muito dessa área de comédia. Então, assim, eu comecei a fazer vídeos engraçados, vídeos, e tem surtido bastante, assim, tanto no meu TikTok, hoje é uma rede diferenciada, né? Que precisa ter esse estímulo mais rápido, mais engraçado. Então, eu tenho me colocado nesse lugar também. Participo do programa no YouTube que chama Produção de Garagem, também em São Paulo. E a gente também está trazendo essa questão da sexualidade muito leve, né? Acaba tendo lives junto. Então, é gostoso. É isso aí. Esses assuntos precisam ser tratados, precisam ser desmistificados antes que as pessoas encerrem, recomecem, recomecem. E a cada vez que tenta uma nova fórmula amorosa para dar certo, está desgastada emocionalmente, está abalada, inclusive abalando aqueles que estão ao seu redor como filhos, como parentes, coisas que fazem parte da nossa vida. Moram na nossa saúde também, né? Eu agradeço muito você aqui no bate-papo.
é um assunto que sempre vai exigir de nós Sim. profundas reflexões, porque todo mundo deposita muito o desejo de ser feliz na relação sexual. E alguns depositam tanto que esquecem que a relação sexual também está envolvida numa relação de amor. Sim. Uma relação amorosa, afetiva, espiritual, profunda, né? É isso aí. Agradeço demais a sua presença aqui. Valeu, hein? Espero que você faça aí os seus comentários aqui nesse nosso programa, curtindo a nossa página no YouTube, aqui no Instagram também, porque esse é o espaço, o Etc. e Talks, cuidando de assuntos tão importantes para a sua felicidade, para a minha, para a dela, para de todos nós. Valeu, tchau!